Eu acho que essa discussão, eu cheguei até, fui meio surpreendido de ser chamado para a mesa, que foi literalmente uma informação de última hora, mas eu acho que essa discussão, como foi colocada já, o importante aqui não é necessariamente ouvir a gente, ouvir os cientistas. Mas só uma reflexão para essa casa. Em primeiro lugar, nós temos um código atual que não impediu que o Brasil se tornasse a quarta maior potência do mundo em termos de produção de alimentos. É um código que não impediu, ao contrário, nos ajudou a derrubar o desmatamento nos últimos anos. É um código que não contribuiu, mas não necessariamente aumentou a falta de governança no campo. Ao contrário, o que está em disputa, e eu acho que esses dois textos, tanto o texto da Câmara quanto o texto do Senado, apontam, o que sempre esteve em disputa é um aumento dos recursos da floresta e um aumento da disputa pela terra. A falta de governança que vai surgir da aprovação do novo Código, seja ele o projeto da Câmara, seja ele o projeto do Senado, seja ele um híbrido dos dois, o que os cientistas estão dizendo é que o conflito vai aumentar porque a disputa vai aumentar na medida em que os elementos legais que permitem que essa disputa seja controlada, inclusive do ponto de vista jurídico, vão perder força. Nós esperamos, portanto, que dá para antecipar que nós teremos mais vítimas dessa disputa acontecendo na Amazônia. O meu título de herói é o título da ONU, mas os verdadeiros heróis são aqueles 26 milhões de pessoas que estão defendendo o seu território e vão morrer na defesa do seu território. A tendência que a gente tem é um aumento das vítimas. Esse que é o grande problema. Se a gente olhar o que está em discussão aqui, não é apenas o Código Florestal. Está em discussão, em primeiro lugar, um divórcio entre a Casa do Povo brasileiro e a opinião pública. A opinião pública majoritária do Brasil já deixou claro que é a favor da defesa das florestas. Já deixou claro a sua oposição a essas medidas que estão sendo discutidas aqui. E, no entanto, essa Casa aprovou pela imensa maioria dos votos, a Câmara dos Deputados, pela imensa maioria dos votos, contra 85 votos, se não me engano, a aprovação de um código perverso para o meio ambiente, perverso para as florestas, perverso para a população brasileira, perverso para quem mora na floresta, perverso para a economia brasileira. E, no entanto, foi aprovado. Esse divórcio mantém-se no Senado. O documento que vocês estão lendo aqui, ele é novo na medida que ele compila dados produzidos pelos cientistas. Esses dados foram apresentados aos senhores senadores e não foram suficientes para impedir que o projeto deles fosse negativo. Esse divórcio é um divórcio entre essa Casa e a opinião pública. E ele repete um fato assustador, porque isso não é só característica do Brasil. Está acontecendo no mundo inteiro, nós vamos ter agora a Rio+20, e existe um divórcio entre a opinião pública mundial e os governos. Os governos sabem o que precisa ser feito. Sabem o que precisa ser feito para controlar, para evitar mudanças climáticas, sabiam em Copenhague, sabiam em Durban, sabem e não fazem nada. Não fazem nada porque o que conta no dia a dia da existência do governo são os acordos para a manutenção da governabilidade do seu governo. Então, aqui, essa Casa tem um peso grande, o agronegócio brasileiro tem um grande peso na economia brasileira, e a bancada ruralista, ela conseguiu uma coisa que eu acho que é um grande desafio para nós, é que a bancada ruralista está tentando se confundir com o agronegócio, e não é. A bancada ruralista, como tal, está aqui defendendo esse código atrasado, é a bancada ruralista da UDR, é a bancada do atraso, é aquela força da década de 40. O agronegócio brasileiro moderno é o agronegócio que está voltado para a absorção de alta tecnologia, para a conquista de mercados internacionais, para o respeito às regras do jogo. Então, o que a gente precisa fazer, em primeiro lugar, é separar o que são os ruralistas do que são as forças que produzem alimentos nesse país, e, em segundo lugar, ressaltar que a opinião pública precisa ser ouvida, porque se ela não for ouvida nesse debate, uma hora esses senhores deputados e senadores que estão aqui votando, estão decidindo, vão ser excluídos do processo, porque a opinião pública uma hora vai falar. A nossa função, como entidade da sociedade civil, é contribuir para que a opinião pública possa falar, possa
ouvir, debater e discutir. Esse é o papel dessa casa. E a gente é o tambor da opinião pública. Obrigado.